Olá, boa tarde quem tá entrando. Vamos só esperar a Giselda entrar aí, Giselda entrando. Olá. E tentando organizar, porque eu nunca fiz isso. Tudo Tá bem, me ouvindo? Giselda? Tô Tudo bom, ouvindo, tudo doutora? certo? Que bom. Ó, o pessoal tá entrando, dando oi aí pro pessoal, Ingrid, Thalita, Ju, Rodrigo. Gente, sejam bem-vindos. Oi, Vamos esperar galera. o Lucas, Vanessa, pessoal entrando, que bom. Vai ser uma tarde bem bacana, né, Giselda? Vamos dar para conversar Vai. bastante. Sim, eu já até tô aqui com a minha xícara de café. A minha também tá aqui, ó. É café com a Neuro. Sim, um cafezinho da tarde hoje. Que bacana. Vou pedir para quem está assistindo a gente curtir, comentar, a gente conversar para ser algo que a gente consiga interagir entre todo mundo também. É, Se tiver umas dúvidas, a gente vai conversando junto, né? Que hoje vai vamos, perguntando. vamos conversar bastante de coisas. Esperar mais um pouquinho, esperar o pessoal entrar. Sim. Mas Tinha muita gente perguntando para mim se tinha link, né, para entrar. E eu falei, não, é só depois que a gente tiver online mesmo, né? Não tem como. exato, que aí fica no íconezinho da nossa foto do Instagram. Isso aí, então, Isso. pezinho aí pra gente passar uma tarde, uma conversa da tarde boa agora. É. Trocar conhecimentos e experiências. Exatamente, isso mesmo. Vamos falar dessa doença tão pouco conhecida ainda, né? Exato, que merece um reconhecimento grande, inclusive segunda-feira, Dia Mundial da Esclerose Múltipla, né? Sim. É conexões, então nada melhor do que a gente estar fazendo aqui as conexões com a gente, né? Conversando. Eu tô vendo que você tá com a blusinha laranja, né? Eu também tô com o meu vestidinho com detalhes laranja, que é a cor da esclerose múltipla, né? Quando chegar o Fazer. agosto laranja, a gente faz outra live. Exatamente. Vim a caráter, fiz a unha também laranja. Ai, Tô que pra semana. linda! Eu falo, gente, a minha doutora é blogueirinha. Muito bom, muito bom. Olha que bom, tem bastante gente entrando, né? Eu tava com medo de que ninguém se interessasse no assunto. É algo que as pessoas têm, porque querendo ou não, não tem muita coisa, né? Na internet, claro que tem, mas nada que seja tão aprofundado ou que dê para tirar uma dúvida fácil, né, sobre a doença também. Então, eu acredito que Eu mesma, né, quando dava aula, quando eu estava conseguindo dar aula na área da saúde, eu sabia o básico da esclerose. Quando chegou o meu momento do meu diagnóstico, eu praticamente não sabia nada sobre esclerose. Essa é a verdade, né? como é uma doença, querendo ou não, rara, né? Então, não é tão difundido sobre, né, a doença. Aham. Então, E a, oi, pode falar. e a minha esclerose é uma variante Giselda, né? Como a gente brincava no hospital. Porque deu trabalho, né? Porque é bem diferente. A gente vai falar sobre isso também, inclusive, né? Eu acredito que o povo vai entrando, mas já vou dar uma palavrinha sobre esclerose múltipla. Deixa eu Hum? ver o que. Não, tava vendo que tinha um íconezinho ali para eu apertar, mas nada demais. A Aham. esclerose, eu vou dar um apanhado geral para todo mundo, né? A esclerose múltipla é uma doença é, neurodegenerativa e autoimune. E o que isso quer dizer, né? É quando o próprio corpo vai atacar algumas células. Só que no caso, quando tem uma infecção, o corpo vai e ataca as bactérias. E
no caso da esclerose múltipla, o corpo percebe que a parte do cérebro, que na verdade é a baía de mielina, né, seria as bactérias. E o corpo próprio ataca essa parte, fazendo as lesões, causando a doença, né? É um resumo, né, um geral sobre o que é o autoimune da esclerose múltipla. E neurodegenerativo, o que é neurodegenerativo? Né? É uma doença que é progressivamente, que tende a causar uma progressão, né, neurológica. É, nada impede, né, doutora? Ela vai continuar evoluindo, né? Exatamente. Exatamente. É, não sei se você quer começar conversando como que foi os seus sintomas, como que Sim, começou, sentiu sim, a primeira. sim. Eu quero primeiro agradecer a todos os meus amigos que estão aí me dando essa força, né? Não dá para falar o nome de todo mundo que me ajudou quando eu estive no hospital, porque eu tive muitas mensagens de apoio, né? Então, seria injusto eu citar o nome de algumas pessoas e esquecer de outras, porque eu esqueço tudo hoje em dia, né? Já estava esquecendo, né? Foi um dos primeiros sintomas, doutora. Começou com a minha memória, né? Então, eu comecei a esquecer coisas banais e a primeira coisa que uma pessoa que nem imagina que tem esclerose pensa é o quê? Que é o estresse. Então, tudo que eu estava sentindo, eu falava assim, eu tô trabalhando muito, eu tô estressada, filhos pequenos, então eu botava a culpa no estresse, nas minhas falhas de memória. E quando foi no comecinho de 2020, um pouquinho antes de declararem a pandemia, a minha mãe faleceu, né, no dia 6 de fevereiro. Eu já tenho, porque os médicos falam, né, doutora, me corrija se eu estiver errada, que são os momentos de muito estresse que desencadeia uma crise, um surto, né? E em 2016 eu perdi meu primeiro marido, né, o Robson, com câncer de pâncreas, que foram 5 meses, assim, não chegou a 5 meses, terríveis, extremamente estressantes, né? De uma perda irreparável, de um amor interrompido, né? Que não foi acabado, ele foi interrompido. Então, talvez naquela época, né? Em 2016, eu já tivesse com alguns sintomas e eu achava que era por causa do estresse, da minha perda, do luto, né? Então, os anos foram passando e a minha memória não melhorava. Eu comecei a dar aula no Senac em 2017 e quando foi em 2020 que a minha mãe faleceu, né, em fevereiro, logo depois declararam a pandemia. E os meus alunos, né, os que estiverem assistindo aqui ou assistirem depois vão concordar comigo, que eu gosto muito que eles tenham, que eles escrevam, né? Eu acho que para absorver bem o que o professor está falando, você tem que escrever, ajuda, né, a gravar. Então eu tinha um tipo de aula, né, que eu usava na sala de aula convencional, e quando eu precisei fazer a alteração para as aulas online, eu comecei a perceber coisas muito estranhas em mim. Porque o que eu vou falar agora, para as pessoas leigas, vai falar assim, imagina, nada a ver. Mas para farmacêutico, né, que é a minha profissão desde 2003, café, é o feijão com arroz. Diferença entre a farmacodinâmica e a farmacocinética. Eu estava fazendo essa aula, quando de repente eu percebi que eu não lembrava mais. E eu tive que, pela primeira vez, procurar as definições em um livro. E aí eu comecei a me preocupar muito. Eu comecei a perceber que era um problema neurológico, que não estava normal. E até pensei no quê? Eu pensei que eu estava com Alzheimer precoce. Foi a primeira coisa que eu pensei. Memória, E né, que quando... estava. Sim, estava bem afetada, né? A minha memória. Eu falei, nossa, isso daqui é uma coisa que eu faço todos os dias, eu falo todos os dias. Né? Uma coisa, é um tema que eu domino. Como de repente eu não lembro?
Então eu chorei bastante aquela noite, eu não me esqueço dessa noite. E daí, quando foi na primeira semana de abril, perto da Páscoa, a gente já estava vários dias em aulas online, né? Então eu acordei e eu não conseguia enxergar, doutora. Mas não é enxergar porque estava tudo preto. Eu não tinha foco as palavras, as letras, os objetos, principalmente com o meu olho direito, né? Não conseguia. E aí, mais uma vez, eu botei culpa em qualquer outra coisa menos na esclerose, né? Eu não sabia. Eu falei assim, eu tô usando muito computador, muito celular, eu tô muito tempo na tela por causa das aulas online, então eu vou procurar um oftalmologista. E foi aí que eu Uhum. procurei, né? E fizemos um óculos. E enquanto o óculos estava sendo produzido, acho que levou uns 3, 4 dias, eu percebi que eu comecei a errar palavras. Naquela época estava na moda a palavra decreto. E eu não conseguia falar decreto. Eu comecei a errar muitas palavras que tinham a letra R, a letra L e a letra X, né? Eu percebia que eu não lembrava a palavra e quando eu ia lembrar, o meu cérebro lembrava a palavra, mas a minha boca não conseguia pronunciar. E daí eu voltei no oftalmo e falei para ele, eu falei, olha, o óculos não funcionou, né? Tá errado. Aí ele falou assim, vamos fazer um exame chamado campimetria. Eu não conhecia. E daí eu fui lá na outra sala e eles colocaram as luzinhas, apaga, acende, pisca as luzinhas. Quando eu voltei para a sala dele, ele falou, olha, realmente o seu problema não é na visão. Aí eu pensei, eu falei, viu, ele estava errado, né? O óculos está errado. Pensei isso, né? Aí ele falou, Giselda, pelo resultado da sua campimetria, você não está enxergando direito por causa do teu cérebro. E eu vou pedir agora, você vai fazer hoje, uma ressonância do crânio, para a gente ver como está o seu cérebro. Só um adendo. A campimetria, para quem não conhece, é um exame que oftalmologista faz, que ele vai avaliar todo o campo, campimetria, porque ele avalia o campo de visão mesmo. Ele vê 4 espaços de cada olho dividido em 4. E dependendo dessa região do campo visual que é afetado, a gente consegue ver se a alteração no olho, se é no meio do olho, ou se é realmente na parte final que está dentro do cérebro. Só isso. Pode Então, continuar. vai explicando, tá, doutora? A senhora vai me interrompendo e vai explicando. E daí, demorou alguns dias para sair o resultado. E eu piorando, eu falando cada vez mais errado. Algumas pessoas, alguns amigos meus ainda devem ter alguns áudios, né, daquela época, que os meus áudios eram extremamente lentos, porque eu estava falando arrastado, e eu não tenho mais, porque daí, né, troquei de celular, tudo eu perdi aqueles áudios. E eu falava muito arrastado, bem devagar, e se eu não me engano, a senhora, por favor, me corrija, eu acho que é afasia da fala, isso? Isso, quando você chegou pra gente, você tá com uma afasia, que é quando você sabe o que você quer falar, mas você não consegue transmitir o que você precisa. Isso, eu adoro que você vai me explicando as coisas. Então, eu estava desenvolvendo uma afasia bem grave, eu não conseguia falar. E daí saiu o resultado. Na época eu estava casada com o Gustavo, né? A gente já está separado há alguns meses. Eu quero até aproveitar a oportunidade para agradecer ele, porque ele foi um super companheiro, sabe? Me apoiou muito no momento que eu mais precisava e eu desejo toda a felicidade do mundo para ele. E daí ele pegou o exame, né? E já tirou uma foto, mandou para mim, mandou para o meu cunhado que é médico. Fomos na casa do meu cunhado, né? E ele olhou o exame e falou assim: Gi, você vai agora para Curitiba, né? Para quem está assistindo a live e não sabe onde eu moro em Registro, né? Que é no Vale do Ribeira, estado de São Paulo. E daí ele falou: corre para o Nossa Senhoras da Graça, porque lá tem os melhores neuros e vão te ajudar. E ele falou assim, porque é bem grave. Então, quando eu olhei as imagens, eu fiquei bem assustada. Eram 4 lesões gigantes no meu cérebro. Eu estava procurando cérebro dentro das lesões, porque só tinha lesão. E elas estavam bem Eu, inflamadas, então tá bem grande. Pode eu falar. vou, eu vou pedir permissão para mostrar as fotos
as Por favor. imagens, né? Que a gente está falando disso, que ó, eu vou ter que tirar aqui um pouquinho o celular. Mostra aí, doutora. Essa aqui foi a primeira, né? Foi. O cérebro, ele é inteiro cinza. Quando aparecem essas áreas branquinhas, isso mostra que tem alteração, que isso aí tem lesão, né? E aqui, a princípio, você não conseguiria saber do que era, né? Ficava a hipótese desmelinizante, um tumor, né? Que foi até algo que assustou no começo também, né? E a esclerose múltipla, o nome é esclerose múltipla, porque esclerose é branco. Então, lesões e múltiplas, porque tem muitas lesões brancas. Então, o nome vem por isso, por vários pontos brancos no cérebro. Essa aqui, então, essa lesão, essa é a que faz a afasia, né? Da Giselda, que se chama. Como que era o nome dela? Eu coloquei nome delas. Eu acho que essa era a Tereza Cristina, a de trás, Odete Reutemann. Eu sei que, como são quatro, era Odete Reutemann, a Tereza Cristina, Nazaré Tedesco e a Ui, Carminha. deixa eu ver. Foi isso, Aqui, ó. exatamente. Exato. Desco, a Carminha, a Odete Hortman e a Tereza Cristina. É que a gente chegava, tem que chegar, levar um pouco na brincadeira junto, né? Não dá pra gente ficar totalmente. Na Né? Mas verdade, essas. doutora, eu coloquei nome nelas porque eu precisava, eu não podia brigar com um inimigo invisível. Eu tinha que conhecer eles, né? Então, por isso que eu dei nome para elas. Sim. Essas aqui são as lesões. Essa aqui é antiga essa imagem, tá? Então vamos continuar falando um pouquinho. Falando das lesões e de imagens, doutora, se eu não me engano, eu dei trabalho, né, para a gente fechar o diagnóstico de esclerose, porque a esclerose múltipla, a tradicional, são pequenas lesões, né? Elas são várias, mas pequenininhas, né? Essas lesões que você tem são muito grandes, né? Que assemelham a lesões tumefativas mesmo. Lesões que parecem semelhantes a tumores. Por isso que é uma variante diferente do normal. A esclerose múltipla faz lesões pequenininhas do lado, em alguns locais específicos do cérebro, causando os sintomas. E a sua, por você ser tão especial, né? Foi um quadro bem diferente, bem atípico, né? Que até no começo a gente pensou em umas hipóteses diagnósticas que foi chamado, né, a variante de Marburg, que é, para quem não Eu conhece, quero falar sobre isso. Pode falar, explica, doutora. essa variante Marburg é uma variante que a gente considera um quadro mais maligno da esclerose múltipla, porque ela não responde ao tratamento, né? E tende a piorar cada vez mais, levando a óbito, né? E eu não respondia, né, ao tratamento convencional. Eu não melhorava, só piorava. No começo, a Giselda não respondia com o tratamento convencional mesmo. E como que foi para você, Giselda, esse tempo? Então, aí quando eu cheguei no hospital, né, que vocês me receberam e tal, e a gente ficou fazendo vários exames, né? Eu lembro que a primeira internação eu fiquei mais de 30 dias, até a gente chegar na variante Marburg, né? Porque é uma doença de exclusão, né, doutora? Vocês primeiro foram fazendo exames, não é tumor, não é toxoplasmose, não é várias outras coisas poderia, né, ter causado as lesões. Por isso eu fiquei tanto tempo lá. E como eu não respondia aos tratamentos, eu me lembro exatamente do dia em que a doutora Karen, porque foi ela que me recebeu no pronto-socorro, né, quando eu cheguei no hospital, né, hoje eu faço tratamento com a senhora e com o Dr. Carlos Cagiano, né, que são os especialistas em esclerose, mas quem me deu a notícia foi ela, porque ela foi responsável pela minha internação. E ela chegou para mim no quarto, ela tinha chamado o Gustavo,
né? Ela falou, ah, traz o seu marido nessa semana, porque a gente precisa conversar. Tem um exame que você vai fazer fora do hospital, então ele tem que te acompanhar, que eu me lembro que eu saí do hospital para ir no DAP, de Uhum. ambulância e tal. E daí, ela chegou no quarto, já era o final do dia. E ela falou assim, olha, Giselda, realmente, a gente chegou né, ao diagnóstico, é uma esclerose múltipla variante Marburg. Aí eu falei, ah, porque eu não fiquei pesquisando, né? Eu não gosto de doutor Google. Eu falei, ah, beleza, doutor, e aí, o que a gente faz, né? Ela falou, então, eu vou te explicar o que é a variante Marburg, né? Ela é uma doença, uma esclerose que a gente chama de maligna, que não tem o que fazer, né? Ela só vai piorar e você, né? Sua expectativa de vida é muito curta, são de meses, né? Ela falou, não gosto de dar data, mas é assim, do tamanho que são as suas lesões, é no máximo 6 meses. E daí eu fiquei parada, assim, olhando para ela, e naquele momento, eu voltei lá em 2016, quando a gente pegou o diagnóstico do câncer de pâncreas do Robson, e você vê a morte batendo na sua porta, né? Ela tá ali parada olhando para você. Aí eu falei para a doutora, né? Eu falei, olha, doutora, todo mundo vai morrer, né? Isso é fato. Mas quando alguém chega para você e fala, daqui no máximo 6 meses, quando te dá uma data, te dá um prazo, ninguém gosta. Eu falei, né? Eu sinto muito por você ser a portadora de uma notícia tão ruim para mim. Mas eu preciso te perguntar como que eu vou morrer. Acho que se a doutora Karen estiver vendo esse vídeo depois, ela vai dar muita risada lembrando desse momento, né? Eu falei, eu quero saber como é que eu vou saber que eu tô morrendo, né? Aí ela falou assim, olha, Gisela, tem duas opções. Como a sua lesão occipital, essa que fica atrás, né? É muito grande, se ela chegar até o teu bulbo, que controla a respiração, você vai parar de respirar e vai falecer, vai a óbito. Ou então, essas lesões vão crescer tanto, 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 né? Que é o esperado para quem tem a variante Marburg, e você entra em coma. E daí você vai a óbito. Eu falei, então tá bom, eu só queria saber para eu saber, tipo assim, olha, tô sentindo, vai ser agora, né? E daí eu pedi pro Gustavo ir embora e falei, eu preciso ficar sozinha, né? E eu fiquei sozinha no quarto, já tava de noite, né? E daí, é assim, eu sou farmacêutica, né? Eu sou da área da saúde, eu sou uma pessoa que desenvolveu pesquisa, eu sou pesquisadora, eu sou cientista. Só que nesse momento, a gente entra em embate com a sua fé. Essa é a verdade, porque nós somos seres humanos muito complexos, né? Então, o que, que aconteceu naquela noite? Eu me ajoelhei e eu tô tremendo um pouco. Tá atrapalhando a imagem? Então, aí eu me ajoelhei e falei assim, né? Então, Deus, eu sou pecadora, já fiz muita coisa errada, eu não mereço, né, um milagre, mas o Heitor já é órfão de pai. E agora eu tenho o Vitor, que é um bebezinho, né? Então, se por um acaso o Senhor quiser me dar uma chance, né, de me deixar criar essas crianças, eu também não vou prometer que eu vou mudar, que eu vou ser uma pessoa melhor, porque eu vou continuar errando, né? Eu vou continuar sendo uma pessoa que eu sou, né? Não tem como eu mudar por causa disso. Algumas coisas mudaram, né? A gente vai chegar nisso, nessa parte. Mas eu pensei nisso, né? Eu falei, só queria uma oportunidade de criar os meus filhos. E daí fui dormir, né? Aí, no dia seguinte, ou outro dia depois, 2 dias depois, o Dr. Carlos entrou com a doutora Karen no quarto e falaram que entraram em contato com os médicos que tratavam de algumas pessoas com essa doença, com a variante Marburg, e que elas já estavam sobrevivendo há 2 anos, né? Então, só que daí era um tratamento muito agressivo, né? E eu me lembro de brincar com o Dr. Carlos, eu falei assim, doutor, eu sou agressiva. Essa doença não sabe com quem que ela mexeu. Senta o dedo, vamos fazer o que tiver que fazer.
e foi quando a gente começou a plasmaferese. Foi feita a primeira plasmaferese. E agora eu vou te dar a palavra para explicar para as pessoas o que é plasmaferese. Antes da plasmaférese, a gente já tinha feito pulso com corticoide, né? Eu acho que umas 2 vezes já, se eu não me engano, Tem vários corticoides. e não tinha resolvido nada, porque para quem não sabe, o tratamento, o primeiro inicial, o tratamento de surto de esclerose múltipla, que é quando aparece o sintoma agudo, é fazer o corticoide. Então a gente primeiro tentou várias vezes o corticoide, não adiantou. Aí a gente passou para plasmaférese, que nada mais é que uma diálise, a gente imagina uma diálise, a gente passa um catéter, né? É algo mais invasivo, né? É um catéter profundo. Foi E feito no nesse centro catéter, cirúrgico, né? Eles colocam no centro cirúrgico. nessa plasmaférese vai ter uma troca, vai limpar todo o sangue, a parte de todos os anticorpos, as proteínas que iriam atacar o cérebro. E a gente devolve um plasma bom para o corpo. E a gente faz isso várias vezes, repetidamente, dia sim, dia não, para poder melhorar o quadro inflamatório e autoimune, né, na grande maioria. A gente fez algumas sessões também com a Giselda, né? Na primeira vez deu um baita de um susto na gente. Não foi no Plasaférese. Então, foi na imunoglobulina. A gente já chega nela. Lá, já Foi. chegamos lá. Aí a gente fez a plasmaferese e depois que a gente terminou os 10 primeiros dias, eu comecei a falar melhor. E daí todo mundo ficou mais animado, né? Tipo, olha, houve uma melhora clínica, porque a gente fazia as ressonâncias e Você continuava as tava lesões enormes, né? aumentando, Mas estava tendo melhora clínica. Pode falar, doutora. você começou a melhorar, só que as lesões começaram a aumentar, né? Aquela lá de trás Isso. tentou passar para o outro lado até, né? Lembra? Ela tentou invadir, invadiu o outro lado do meu cérebro, é verdade. E daí, fazia parte do tratamento a plasmaférese e depois começar com a imunoglobulina, né? Se eu não me engano, doutora, é o meu problema na memória ficou. Eu fui para casa de alta e voltei 15 dias depois, foi isso. Você voltou com uma piora da visão, se eu não me engano. E como a gente já tinha feito a plasmaferese e eu tinha melhorado, vocês repetiram a plasmaferese. E Tá. daí foi quando a gente marcou a imunoglobulina. Era junho, foi no Dia dos Namorados, que eu já tinha ficado tanto tempo internada e era Covid para todo lado, e meu filhinho, meu bebê começou a andar e eu não vi. E daí o doutor Carlos Cagiano, com dó de mim, deixou minha família vir me visitar. E aquele dia eles entraram e eu pude ver o Heitor, eu vi o Vitor dar uns passinhos, né, dentro do quarto do hospital. E daí eles foram embora e a gente fez a primeira. Era uma sexta-feira, foi a primeira dose da imunoglobulina e você estava lá de plantão, né? E eu vou Ai, deixar você falar a sua parte, né? Porque daí eu fiz a imunoglobulina e falei, beleza, comi minha janta, que eu passava o dia inteiro comendo no hospital, e achei que ia dormir. Só que daí eles entraram para fazer meus sinais vitais, né? E acho que chamaram a senhora. Agora eu vou deixar por sua conta. a imunoglobulina, para quem não sabe, ele é uma proteína, são várias proteínas que anticorpos, né? Que a gente vai e coloca proteínas boas, que a gente vai e coloca no corpo, para que a gente consiga evitar que as proteínas ruins, os anticorpos ruins, vão para o cérebro, a gente coloca uma boa. É um outro tipo de tratamento. Só que esse tratamento não é o preconizado pelo Ministério da Saúde, né? Então a gente sabe que foi muito difícil para a gente conseguir essa medicação, né? Demorou pro Porque é uma plano. medicação, porque é uma medicação de alto custo, então não é liberado sempre. Mas depois de muita batalha, conseguimos, né? Nesse Eu dia, lembro que eu fiquei 5 dias esperando, internada, esperando o plano liberar a imunoglobulina, e o doutor Carlos, e eu acho que, não sei se foi a doutora Ju, né, a senhora, ou foi a doutora Karina, alguém fez uma carta para o plano de saúde tentando explicar para eles o quão grave era a minha situação,
que eu poderia ir a óbito se eu não usasse a medicação, que daí rapidinho eles liberaram. Mas eu fiquei 5 dias lá esperando. Aí até que nessa noite maravilhosa você me salvou, né? Era umas 11 e pouco da noite, quase meia-noite, que você começou a não conseguir falar, você começou a ficar mais agitada. Aí me ligaram, assim, doutora, vem ver que tá acontecendo alguma coisa diferente com a Giselda. Aí eu lembro Tá que eu mais também me estranha do que o assustei. normal. Eu lembro que eu também me assustei, porque a gente até pensou que poderia ter feito crise, né? Ter feito uma convulsão, porque você não lembrava muito bem o que estava acontecendo. Aí eu resolvi até levar para UTI, né? Ficar, passar a noite lá em observação. Porque a Foi. gente estava no quarto, fazendo todas as questões do quarto. É. Aí eu falo a minha parte, né? Porque eu tenho flashes. Eu me lembro de você entrando no quarto, eu me lembro das técnicas de enfermagem falando comigo, Gi, fala com a gente, onde você tá, qual o seu nome? E eu não conseguia falar, não conseguia responder. E eu tinha vontade de dar risada, eu me lembro, eu não sei se eu ri, tá? Mas eu tinha vontade de dar risada. Eu queria rir daquela situação. E o para mim? Eu ri. Eu acho que sim. Louca. Eu lembro que eu queria dar risada. E daí você me levou para UTI, né? E só que não foi preciso fazer nenhuma intervenção, né, doutora? Eu fiquei lá só em observação. Só em observação. Quando o dia amanheceu, o doutor Carlos foi lá me ver, né? Você deve ter passado pelo plantão para ele o que tinha acontecido com a Giselda, né? Uhum. E ele entrou no quarto e ele falou assim: Olha, Giselda, acho que a gente vai ter que suspender a medicação, né? Porque acho que você teve uma reação, né, à medicação. Aí eu falei: Doutor, eu tô enxergando. Eu falei: Não, a gente vai continuar. Não, não, vamos continuar. Eu fico aqui na UTI. Vamos tomar aqui na UTI? Eu fico aqui, não tem problema. Mas eu tô melhorando. Não vamos desistir, não, doutor. Vamos continuar com a imunoglobulina. Falei, se tiver que dar crise, vai dar, mas eu fico aqui na UTI. Mas eu tava enxergando, eu não queria parar, né? Eu falei, não tem problema. Se eu não me engano, a gente fez os 5 dias na UTI, né? Porque a gente estava morrendo, os 4 dias, né? O primeiro dia tinha sido no quarto, depois foi para UTI porque a gente ficou com medo, tinha que estar sempre de olho, monitorizada, para saber se ia acontecer alguma outra reação. E até os plantonistas da UTI, os intensivistas, estavam com medo realmente de fazer a infusão, mas todo mundo confiante que ia melhorar, Foi, né? a UTI é uma experiência assim que eu nunca vou me esquecer, né? Foi muito difícil porque eu a esclerose múltipla, né, doutora? A senhora vai explicar sobre isso depois. Ela tem muitos sintomas motores, né? E o meu tipo não tem, né? Então eu conseguia levantar e ir tomar banho. Mas na UTI é protocolo tomar banho de leito. E eu fiquei todos esses dias tomando banho de leito, eles passavam um paninho em mim. E eu até ajudava, porque eu estava consciente, né? Eu estava ali só para não voltar a ter aquela crise. E daí eu me lembro que num domingo eu faltei chorar. Foi na segunda-feira, depois do domingo. Na segunda-feira eu implorei para a médica responsável pela UTI, junto com o doutor, deixarem eu levantar para tomar banho. E daí ela falou assim, Giselda, aqui na UTI nem tem banheiro, porque todos os pacientes estão acamados, né? Então, e daí, naquele dia, eles deixaram. E foi o melhor banho na minha vida. Porque eu consegui ficar embaixo do chuveiro e eu tomei aquele banho gostoso com aquela água quentinha. Então, eu nunca dei tanto valor a um chuveiro como aquele dia. Nossa, foi terrível. E era muita gente morrendo, muito triste. A UTI é um ambiente muito É triste. um lado, né? Que é onde muitas pessoas estão batalhando ali entre vida e morte mesmo, né? Sim. E daí eles Mas faziam a gasometria também em mim, né? Que eu não via necessidade nenhuma de fazer gasometria, mas é protocolo da UTI, eles ficavam todos os dias de manhã furando as minhas mãos, pegando a minha artéria. Explica aí, doutora, o que que é a gasometria? Por que que tem que fazer isso?
A gasometria, ele é um exame de sangue, né? De um sangue arterial. Então, não dá pra gente pegar na veia, igual a gente vai coletar exame de sangue normal e faz aquela retirada aqui. A gente tem que pegar na artéria. E na artéria é bem aqui no punho, né? Que é o local mais fácil de conseguir. Só que o problema é que a artéria não é tão rente, né? É bem profundo. Então você realmente tem que introduzir a agulha por uma quantidade grande para você chegar até essa artéria. Esse exame você vai ver pH, acidez do sangue, né? Que é só realmente quando a gente consegue numa artéria que a gente consegue ver essas particularidades do sangue. Com venoso de veia a gente não consegue ver. Então, às vezes é necessário. Foi uma experiência horrível. Foi a pior dor que eu já senti na minha vida, sabe? Foi horrível. Não tem como descrever. Só quem já fez gasometria é que sabe. Então, quando elas chegavam de manhã, olha, tem que fazer a gasometria. Eu falei, mas eu tô bem, não precisa fazer. Mas era protocolo, né? Então, tinha que fazer a gasometria. Deixa eu ver. E só Aqui eu como anotei. Pode falar, doutora. falado sobre os sintomas da esclerose múltipla, né? Que o seu pegou mais a parte cognitiva, que é de memória, a parte da fala e um pouquinho da visão. Mas a esclerose múltipla é uma doença que tem várias manifestações clínicas. Por quê? Porque ela vai depender do local que tiver a lesão. E o cérebro comanda basicamente tudo. E não só o cérebro a esclerose pode pegar, a esclerose também pode pegar a medula, né? Na coluna toda, que também vai causar outros tipos de sintomas. Perda de força, dificuldade para fazer xixi, para evacuar. Pode ter a parte que fica realmente cadeirante, dificuldade para andar, perda de sensibilidade. Aí vai depender certinho do local que tiver a lesão. Só Eu me explicando. lembro que. Eu me lembro que quando foi feita a ressonância da medula, eu fiquei 3 horas dentro do aparelho, porque eles fazem com contraste, né? Sem contraste, depois colocam um contraste. E foi fazendo lombar, torácica, né? Aqui na Tal. parte de trás, eu esqueci a palavra. Mas assim, foi 3 horas dentro do aparelho de ressonância para verificar que, graças a Deus, não tinha nenhuma lesão na medula, né? Então, era só as que tem no cérebro mesmo, né? E depois vocês repetiram as imagens e daí já tinha desinflamado, né, doutora? Eu não sei se eu mandei para a senhora tem aí as imagens, mas elas, o antes e o depois delas, Não peguei. Verdade, deixa eu ver. Não. que foi do mês 6. Ela tinha umas fotos, acho que foi no dia. Eu fiz uma ressonância no dia 18 e depois uma no dia 30, e era visível como elas tinham desinflamado. Elas tinham É, reduzido bastante a inflamação é quando fica muito branco com contraste. E aí o fato toda a medicação tinha diminuído esse brancão, né, da lesão. sim. E daí eu saí dessa variante Marburg, né, doutora? Graças a Deus. Né? Hoje a Melhorou. gente fala que é tumefativa, né? Me explica, É, doutora. porque assim, como melhorou com a medicação, apesar de ter sido medicação assim, canhão, né, que a gente fez. A gente fez, não foi só uns tirozinhos, a gente fez com canhão. Então, a gente pode sair do diagnóstico da variante de Marburg, porque ela não iria melhorar de jeito nenhum, né? Independente da gente ter pensado que era Marburg, a gente não desistiu, né? E a gente tentou todos os tipos de tratamento possíveis que a gente conseguiria. E E aquele milagre que eu pedi para Deus também, né? Junto, né? junto fez a melhora. E saindo da variante Marburg, a gente continua na tumefativa, né? Por conta da característica da lesão. Que a esclerose múltipla ela pode fazer realmente alguns quadros tumefativos, mas que respondem ao tratamento. E que aí Uhum. ficou como a hipótese diagnóstica realmente sua, como só a tumefativa, não Marburg.
Aí eu saí de alta com a medicação natalizumab. Natalizumab, isso. Por conta, É, a esclerosa, ela tem várias medicações que a gente usa para evitar que tenha surtos, que a gente chama de modificadoras da doença. E tem tanto medicações com digamos assim, baixa eficácia, não todas são ótimas, todas têm muita eficácia, mas tem umas que são indicadas para quando tem umas lesões maiores, que no caso a natalizumab é uma medicação que a gente indica quem tem alta carga lesional, que a gente fala assim, quando tem muita lesão. Então a gente já indicou de cara o natalizumab para Giselda. O só que problema, ele tem né, um problema. sabe? Ele tem alguns efeitos colaterais e algumas complicações que ele pode acontecer. É por isso que a gente faz a coleta de um vírus, porque ele pode ativar um vírus no cérebro e fazer uma lesão cerebral extensa que é muito pior do que a esclerose múltipla, que é irreversível realmente, que é a leucoencefalopatia multifocal progressiva. Um palavrão agora, né? É, Mas é uma lesão que faz no cérebro todo e que é bem devastador para a pessoa. E quando a gente testou o vírus JC na Giselda, ele veio elevado. Então a gente teve que aham, parar o natalizumab, né? A gente teve que é. mudar em outro tratamento. Eu me lembro que quando eu fui fazer o natalizumab, ela é uma medicação feita endovenosa, né? Que tinha que ser feita dentro do hospital. E a doutora Karen, quando eu saí de alta, ela falou pra mim, ela falou, Giselda, ela vai mexer muito com a sua imunidade, você vai ficar com a imunidade muito baixa, né? Uhum. E aí eu falei, não, tudo bem, doutor, o importante é eu ficar bem, né? Só que daí deu alta esse JC, esse vírus, né? E daí vocês trocaram, e eu achei bem legal da parte do doutor Carlos, porque eu já vou chegar nas minhas partes psiquiátricas e psicológicas, né? Mas é, ele me levou em consideração a minha formação como farmacêutica, né? Quando ele falou para mim, Gia, eu vou mudar para o interferon, agora eu quero que você diga para mim o que, que você prefere. Se você prefere intramuscular ou subcutânea. E eu achei Uhum. muito legal da parte dele, sabe? Eu não sei se na época eu falei isso para ele, mas ele respeitou e levou em consideração que além de ter ali uma paciente, tinha uma profissional da saúde também, né? E daí eu pedi para fazer eu queria o intramuscular, né? Então hoje eu uso o interferon intramuscular. Não sei se a senhora quer falar alguma coisa do interferon. O interferon, ele vai. Todas as medicações, eles vão inibir algumas partes do sistema autoimune do corpo, né? Então, cada medicação age de um jeito, mas todas com a mesma finalidade, né? O interferon vai fazer, é um A, né, que a Giselda usa, é uma vez por semana uma injeção, né? Isso, E na coxa. na coxa. O natalizumab, ele era uma vez por mês na veia. Essa é a diferença, basicamente. E o interferon não tem essa questão de acontecer com igual o natalizumab com o vírus JC, né? Que ele é É. mais Aí e eu me dei muito bem com o interferon, né, doutora? Não, se você pegar a bula, né, se você vê, e várias pessoas que usam também, tem muito efeito colateral, né? Tem pessoas que no dia que tomam tem febre, dor de cabeça, sintomas gripais, ele tem a possibilidade de desenvolver pensamentos suicidas, né? Uhum. E então, quando eu fui tomar a primeira vez, eu falei, vou tomar num sábado, porque se eu passar mal, pelo menos eu não vou atrapalhar a vida de ninguém durante a semana, ninguém vai sair do trabalho correndo para me ajudar. E daí, eu não senti nada, né? Eu não Uhum. senti dor de cabeça, eu não senti febre, eu não senti nenhum dos efeitos colaterais que é possível sentir usando o interferon, né? E também não tive, durante todos esses 2 anos que eu utilizo, nenhum pensamento suicida, né? Nunca desenvolvi esses pensamentos. Como eu disse já para a senhora no consultório, né? Talvez pensamentos homicidas eu tenho, mas já vem de antes da esclerose. Então,
foi um medicamento que me deu bem, assim, sabe? Deu certo comigo. Eu gosto de usar o interferon. Não, Que não vejo legal. problema nenhum. Uhum. Ela é uma medicação muito boa e geralmente os pacientes têm uma alta tolerabilidade, né? Então isso também é bem vantajoso. E também não teve assim nenhum outro surto, né? A gente teve todos Sim. os. A gente ficou fazendo um tratamento um pouquinho mais prolongado com imunoglobulina, né? Para você, a gente fez repetidamente algumas imunoglobulinas até a É, gente ter certeza da cicatrização total da lesão, né? Aí eu desde cheguei a então. fazer até em registro mesmo, no Hospital São José. Cheguei a fazer lá também. A última vez que eu fiz foi lá. Mas assim, que nem você falou, era só para ter certeza que estava tudo bem, vamos fazer mais uma vez, né? Tá? Exatamente. Porque, querendo ou não, a gente também fica com medo, né? Não é não só da sua parte, a gente também tem medo que aconteça, tenha outro surto ou piore a lesão, então a gente prefere ir com a maior força possível até zerar, para depois a gente dar o suspiro e começar a respirar, né? Aí só que, né, por causa das minhas falhas de memória, inclusive até vou lembrar, lembrei agora de contar que enquanto eu estava internada, vocês me faziam várias perguntas todos os dias, né? E teve um dia que eu não sabia responder a data de nascimento dos meus filhos. Esse dia eu chorei muito, eu fiquei muito triste. E depois voltei para casa e comecei a perceber que, por exemplo, eu tenho um monte de coisa do Harry Potter na minha casa, mas eu não me lembrava de nenhum filme do Harry Potter, né? Teve um dia que a gente estava em Americana e a gente entrou num shopping e eu falei assim, né? Nossa, que shopping legal, a gente não tinha vindo aqui ainda, né? Aí o Heitor pegou na minha mão e falou assim: mãe, a gente veio aqui no Natal, a gente comeu aqui no Natal. E eu não me lembrava. Então, são várias coisas que daí o que eu tento fazer, né? Eu esqueci os meus conteúdos de farmácia, né? Claro que eu não esqueci tudo, eu sei para que serve uma dipirona, né? Mas eu não tenho mais hoje, infelizmente, a capacidade, né, de desenvolver a minha profissão, né? Eu posso colocar a vida de alguém em risco por um erro de memória, né? Eu não posso correr esse risco, né? E isso mexeu com o meu psicológico, né? Porque até então, se você me perguntasse quem é você, eu ia falar, eu sou Giselda de Carvalho, farmacêutica. Então, eu era o que eu fazia, né? Eu era farmacêutica, era isso que eu era. E então, de repente, não ser mais quem eu era, esquecer coisas que aconteceram na minha vida, lacunas que ficaram nas minhas memórias, saber de pessoas falarem as coisas para você, te contar uma história que você viveu com aquela pessoa e você não lembra, isso mexeu com o meu psicológico. E foi daí que a gente começou a trabalhar outros transtornos, né? Porque para tentar minimizar a sequela cognitiva, hoje eu faço reabilitação neurocognitiva com a doutora Ingrid em registro. Vou mandar um super beijo para ela, que ela é uma Ela, excelente profissional. inclusive, ela está assistindo aqui. É, né? Beijo, Ingrid. E mas eu faço. A gente até conversou ontem, né, na consulta com relação a isso. Que aí eu também faço terapia ocupacional com a Cristina, minha TO. Um beijo para Cristina, que ela pega outras. Nossa, ela acaba comigo. Tem dia que eu saio de lá arrasada. Ela pega uns jogos de raciocínio e eu não consigo mais nem fazer conta de cabeça, né, doutora? Então ela fala, não, mas a gente tem que tentar agir e tal, né? De concentração também, né? Fazer alguma coisa. Então, eu faço as terapias, né? E aí comecei a fazer também a psicoterapia para conseguir aceitar as minhas novas limitações. Isso é muito difícil para a pessoa de esclerose múltipla. Por quê, doutora? Se eu tivesse numa cadeira de rodas, se eu tivesse com um gesso no braço, se eu tivesse sem uma perna, as pessoas iam olhar para mim e falar:
ela tem uma deficiência. Mas não, eu tô bem. Você olha pra mim e fala, nossa, que gordinha, corada, roliça, tá cheia de saúde. E é uma deficiência invisível. Uhum. Então as pessoas olham pra mim e acham que eu tô bem. Quando na verdade eu não sei mais fazer conta de cabeça, eu não lembro as coisas. E então eu faço um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, com TO, com neuropsicóloga, tomo os meus controlados, né? Os meus medicamentos da esclerose mais os antidepressivos para eu tentar aceitar. Que eu não vou dizer para você que eu já aceitei, tá? Uhum. Eu tento aceitar, eu tento ver o lado bom das coisas sempre, mas é difícil. Tem dia que eu não quero nem levantar da cama por causa da fadiga, né? Que era uma coisa que eu achei que não ia me afetar tanto a fadiga. E eu falei para você ontem, né, que eu fiz um teste e fiquei sem tomar a medicação da fadiga e da concentração, e eu quase bati o carro, né? Então, eu não consigo mais viver sem essa medicação. Para Então, tudo isso. Ui, perdão. Oi? Para quem não sabe, fadiga é o principal sintoma da esclerose múltipla, né? É o principal sintoma. Infelizmente é algo assim que a gente não consegue palpar, mas é muito presente e é incapacitante. Não é Sim, preguiça. Eu sempre falo para os meus pacientes, não é preguiça que você não está conseguindo realmente sair da cama, não é preguiça que você não está conseguindo fazer a tarefa em casa, fazer alguma coisa. Realmente é a doença que está ali, mostrando que ela está ali, né? Não é você não querendo. é um sintoma bem complicado, né? Aceitar a doença em si, doutora, já é uma coisa muito difícil, né? Eu peguei um ranço da palavra progressiva, neurodegenerativa, porque é uma coisa que a gente sabe que ela só vai piorar, entendeu? Eu tomo as medicações para não piorar tão rápido, né? Mas não existe ainda na medicina uma cura para a esclerose. E pelo que eu entendi, eu estou tentando fazer esses acompanhamentos psicológicos para me ajudar, é que esses neurônios que eu perdi, eles não voltam mais, né? Por mais que eu tenha muita neuroplasticidade, por mais que, como a Ingrid fala, eu tenho ali uma reserva intelectual, o que tá perdido, não volta mais, né? Então é muito, desculpa, Não, o tempo. é muito difícil aceitar. Eu luto todos os dias porque eu olho para os meus filhos e eu penso assim, eles precisam de mim, né? Então, às vezes, o Heitor tá no quarto ano, ele chega com um problema matemático e eu me sinto frustrada porque eu não consigo ajudar ele. E Uhum. as minhas irmãs, a Márcia e a Elaine, que são os amores da minha vida, um beijo para elas, se elas estiverem vendo. Sou apaixonada pelas minhas irmãs. Elas até brincam comigo, né? Às vezes, quando eu me queixo de alguma coisa no grupo da família, eu falo assim: ah, eu esqueci tal coisa, como é que pode? Delas, ah, Gia, é normal, a gente também esquece, para fazer eu me sentir melhor, sabe? E como eu falo muitas palavras erradas agora, e eu sempre fui muito chata com português, uma mania de corrigir as pessoas, né? Daí a Márcia e a Elaine falam assim, né? Viu? Agora você tá igual a todo mundo, você tá normal, né? Para fazer eu me sentir melhor. Mas é muito difícil, porque ela é uma doença invisível. As pessoas não acreditam que você tá com aquele sono absurdo que você não consegue levantar da cama, né? Que você não tem força para colocar uma roupa no varal. E então é difícil porque tem uma, como eu posso dizer, eu não consigo lembrar a palavra, mas as pessoas olham para você, é como se você estivesse mentindo, como se você estivesse inventando, sabe? Porque você não quer fazer, porque você não quer trabalhar, porque você não se esforça, porque você não tem vontade, e não é nada disso. A gente realmente não consegue, eu não consigo me lembrar. A Júlia, que se estiver assistindo, a minha enteada, eu tô separada do Gustavo, mas para mim elas são minhas filhas mesmo, a Júlia e a Vivian.
ela faz farmácia, né? Então a gente às vezes senta juntas e discute um tema, e daí eu leio, estudo, e uma semana depois eu esqueci. Então eu perdi a capacidade de aprender e guardar o conhecimento. Então eu estou tentando me achar no meio disso tudo. Quem é Giselda agora? Uhum. Sabe? Sim, Então descobrindo, né? é bem difícil a aceitação, é bem difícil você ter que tentar convencer as pessoas que você realmente tem uma doença, que você realmente não consegue levantar para tomar um banho, porque eu não tenho vergonha nem orgulho de dizer para vocês que estão vendo que já teve dias de eu não querer nem tomar um banho e não tomar um banho, né? O meu psiquiatra, se estiver vendo, ele vai lembrar que ele escreveu no meu laudo que eu tenho, me corrija se a palavra estiver errada, tá? Niilismo, que acho que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que é quando a pessoa simplesmente, não é pensamento suicida, tá, gente? É não tem vontade de viver. É não ter vontade de fazer as coisas. É alguém chegar para mim e falar assim: olha, vamos no cinema e eu não querer levantar da cama, sabe? Por quê? Porque eu ainda estou perdida no meio disso tudo que aconteceu nos últimos 2 anos da minha vida. E Uhum. com medo. Eu tenho muito medo dessa palavra progressiva, porque eu não sei também o que vai ser nos próximos anos. Sim. Mas eu não desisto, né? Tem que passar? Vamos passar. Aí você tem duas opções. Ou você passa por isso chorando, reclamando e desistindo, né? Ou você passa com isso chorando no banheiro a hora que você tá tomando banho, quando você consegue tomar banho, e depois coloca um sorriso no rosto e fala: eu vou conseguir, hoje eu vou conseguir, hoje vai dar certo, e eu tenho um futuro pela frente com os meus filhos e vai dar tudo certo, sim, porque atrapalha até a sua vida sentimental. Eu fico pensando, eu nunca mais quero me envolver com ninguém, porque ninguém merece viver comigo com o que eu tenho. Olha o pensamento que eu tenho, é esse. Porque é uma coisa que só vai piorar e eu vou virar um peso na vida dessa pessoa, sabe? Então eu penso tudo isso. E mais um pouco, que eu falo só com meu psicólogo, para minha psicóloga e meu psiquiatra. Então tem sido uma luta, uma batalha. Não gosto do termo guerreira, eu não sou uma guerreira, eu não quero ser guerreira, não pedi para ser guerreira, não vejo glória nenhuma em lutar essa batalha. Porém, eu também não sou de desistir, né? Uhum. A vida é uma dádiva. Se eu me ajoelhei naquela noite e pedi uma segunda chance, eu não posso jogar ela fora, né? Sim. Então, por mais que seja difícil, e está sendo, talvez, é como você disse, eu não tive mais surtos, né? Eu não sei quando eu vou ter, se eu vou ter, como vai ser, mas eu continuo sendo a Giselda que não desiste. Uhum. Eu continuo lutando e brigando pelo que for preciso para viver, porque Uhum. viver é uma dádiva. Problema todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo que está assistindo tem, né? Eu não sou vítima da situação, não quero ser vítima da situação, não sou mártir por nada disso. Eu sou só Uhum. mais uma paciente que tem esclerose múltipla e está tentando viver. É só isso. E eu Maravilhoso. vou viver muito. Vai sim. E para completar, não sei se você sabe, Gisela, mas o seu caso, você, que foi principalmente você que fez eu querer seguir realmente a área de neuroimunologia e de esclerose múltipla. Porque realmente foi algo Não foi algo imaginava. desafiador e fez com que eu gostasse mais, vendo a melhora, vendo que realmente tem como a gente melhorar a qualidade de vida e melhorar o dia a dia, né? A gente conseguir sair do que era e não ficar só descendo, né, uma escada para baixo, mas sim começar até a ter uma rampa para cima, né? Às vezes é devagarzinho, mas a gente melhora. Mas e que a gente conseguiu. E você é uma das É, causas que eu seguia a área da que neuroimunologia. honra ouvir isso. É uma honra, porque
é como eu digo, né? Se eu tenho essa doença e ela faz mal para mim, eu vou usar ela a meu favor, sabe? Então, Uhum. eu vou usar ela para falar sobre ela, para ajudar outras pessoas que têm o mesmo tipo de doença. Não vou me esconder, não tenho vergonha. Hoje, por exemplo, eu sei que existe uma campanha com um colar de girassol, que significa que a pessoa tem uma deficiência invisível, uma deficiência cognitiva, né? Eu acho que a gente tem que dar um jeito de colocar mais em prática isso. Vou ver se eu consigo um colar para mim, porque é muito importante que as pessoas saibam que não é porque eu tô de pé na fila do banco e eu entrei na fila, né, preferencial, eu tô mentindo. Não, é porque eu não tô mais aguentando ficar em pé, eu quero sentar para dormir, sabe? Sim. Eu não tenho sintomas motores, eu não tenho dores, mas o meu corpo vive cansado. Cansado, eu não tenho força nem vontade para nada, né? Então, o meu objetivo hoje são os meus filhos. Eu quero viver para ver eles se tornarem adultos, né? O meu objetivo de vida hoje é isso. E vou continuar fazendo todas as terapias, porque mesmo que eu não veja resultado, porque aqueles neurônios foram perdidos, eu acho que eu não posso parar. Sabe? Se eu pensar assim, olha, não vai adiantar as terapias, eu vou parar, para mim isso é um retrocesso, sabe? Eu não posso desistir, né? É. Mesmo que eu não esteja vendo melhora, pode ser que não esteja tendo uma piora, né? Então, eu indico para todas as pessoas que têm a esclerose múltipla que procurem ajuda psicológica, sabe, doutora? Porque muda muito a vida da gente. A parte da aceitação da doença, de aceitar os seus novos limites, né? Porque eu sou uma mulher de 41 anos que sempre foi ativa, eu sempre trabalhei desde os 12 anos, e estudando, e sabe? E de repente você não consegue levantar para tomar um banho, né? E já aconteceu de pessoas da minha família falarem: olha, Gi, você tem que ter alguém morando com você 24 horas, alguma coisa assim, sabe? Isso me deixa muito triste. Principalmente, doutora, a gente esqueceu de falar, por causa do meu último sintoma novo, a convulsão, né? Que eu tive uma Ah, convulsão em casa. verdade. A esclerose múltipla, ela não costuma ter crises convulsivas, né? Porque não costuma ter lesão no córtex, que é onde faz ter os choquinhos elétricos, como se fosse um fio de escapado. Se entra dois fios de escapado, faz choque. A mesma coisa no cérebro. Se tem uma lesão, pode fazer, na parte onde está descapada, pode fazer crise. E a Giselda tem lesões locais, que pode fazer crise, né? E Eu ela só não tem. ganho na Mega Sena, mas o resto que for diferente eu tenho. Certeza. E Faz daí, menos de um mês, né? faz menos de um mês. E daí a gente fez um eletro especial, né? Um eletroencefalograma que eu tinha que dormir. Fizemos uma nova ressonância para ver se não tinha lesões novas, e graças a Deus não tem, né? E as antigas estão dormindo, estão ali tudo sequelada, quietinha. Então, agora vocês me deram um novo remédio para eu tomar, Mas, né? Mais um. Inclusive, até depois, o meu pai sempre fala, né? Ai, filha, fico tão triste quando eu vejo você tomando tanta medicação. E aí eu olho pra cara dele e falo assim, pai, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus tem medicação. Imagina se eu tivesse uma doença que não tem medicação. Então, é aquela história de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Eu podia, assim, estar reclamando, nossa, mais um medicamento para eu tomar. Nossa, mais um, porque também o SUS não dá, né? A doutora, a gente já conversou ontem que eu tenho que comprar tudo, é só o Interferon que eles me dão. São medicamentos bem caros. Aceito doações de Pix, tá, gente? E daí, agora, eu penso, graças a Deus tem uma medicação para eu, né, tomar e não convulsionar de novo e não matar o Heitor do coração, tadinho, porque eu estava em casa sozinha com as crianças, né? Agradeço meus vizinhos também, se eles estiverem assistindo, que
me socorreram em chamar os bombeiros. Agradeço todo mundo que participou ativamente do show que eu dei. Mas faz parte, né, doutora? A gente sabia, ela estava muito quietinha, né? Ó, fazia E tempo que não dava nada. ela só fez assim: oi, eu tô aqui, não esquece de mim. Mas tá lá É, quietinha, fez a imagem e mostrou que não aumentou, que tá tudo bem. Ela só quis dar um susto na gente. né? Eu não cheguei a ver a imagem, né? Tá tudo certinho, né, doutora? Tá tudo certinho, pode ficar tranquila. Agradeço E muito você e toda a equipe da neurologia do Hospital Nossa Senhora das Graças, porque a forma com que eu entrei naquele hospital naquele dia, doutora, se não fosse vocês, talvez eu estivesse numa cadeira de roda, talvez eu já estivesse em óbito, sabe? E eu vi o esforço de cada um da equipe de neurologia para, sabe, vocês voltaram a estudar, a procurar em livros, porque eu sou estranha, tudo é meio esquisito, as lesões eram diferentes, então tirou vocês do, né, do normal e vocês se empenharam e fizeram tudo o que vocês podiam de melhor para mim. Eu só tenho a agradecer e pedir que Deus abençoe cada um de vocês. amém, obrigada, obrigada. Foi, não vou falar que foi muito bom, né, te conhecer nessa ocasião, né, mas eu guardo, você tem um pedacinho aqui dentro sempre, né. Obrigado por compartilhar essa história maravilhosa com a gente. Não sei se você quer deixar alguma mensagem, às vezes, para alguém que está tendo o diagnóstico agora, ou teve um recém, ou está em investigação, né? Alguma coisa que você queira também compartilhar, falar. Sim, eu quero que aquela pessoa que estiver assistindo esse vídeo, que acabou de ter o diagnóstico, ou está fechando o diagnóstico ainda, né? Não perca tempo, tá? Não, não deixe de se esforçar, sabe? Não abandone as medicações. Faça tudo que seu médico te pede. Mesmo que você ache que você não vai conseguir, você vai. Você vai conseguir. Várias noites naquele hospital, eu até pedia remédio para dormir às vezes, porque eu não conseguia, e eu achei que eu não ia conseguir. Eu não me imaginava, há 2 anos atrás, quando eu estava lá no hospital, que hoje eu estaria aqui, estaria bem. Porque eu acho que eu tô bem, sabe? Com todas as minhas sequelas, com tudo que eu passo, com todas as minhas terapias, com todas as minhas medicações, eu ainda agradeço a Deus porque eu não desisti. Então, não pode desistir. Tem que tomar as medicações, tem que fazer os exames, tem que fazer as terapias. A vida é um dom, é uma dádiva. A gente tem que olhar com mais valor as pequenas coisas, sabe? E não se entregue para a tristeza. Porque, claro, tem dia que a gente vai estar triste. E a gente tem o direito. E tem que viver aquele momento. Porque sentimento a gente não adia. Então, quando tiver que chorar, senta e chora. Sabe? Só que seca a lágrima. Seca a lágrima, limpa o rosto e bora pra frente, sabe? A gente ainda tá no jogo, tá? Morrer, gente, todo mundo vai, tá? Todo mundo vai, eu, você, todo mundo tá vendo. Disso a gente não vai escapar. A gente tá numa fila invisível que a gente não sabe qual é a senha. Então, tenta fazer alguma coisa boa por você e pelos outros, sabe? Dá mais valor para a vida. Veja as coisas com outro olhar, não só de juntar dinheiro, sabe? Dinheiro é muito bom porque é uma ferramenta que a gente precisa. Eu preciso de dinheiro para comprar meu medicamento, né? Eu preciso de dinheiro para viajar com os meus filhos. Porém, hoje eu dou valor a muitas outras coisas que o dinheiro não compra, né? Então, às vezes, no final do dia, eu sento no meu quintal e eu olho o entardecer de uma forma que eu não dava tanto valor antes. Então, nada por acaso na vida da gente, né? A gente vai acontecer coisas boas e coisas ruins. Isso é viver, né?
Então, abrace seu diagnóstico, ele é seu, não é de mais ninguém, é seu, né? Você vai viver com ele pro resto da sua vida. Abrace seu diagnóstico, tente, né, como eu estou tentando, aceitar as suas limitações, chore, levante a cabeça e continue, porque a gente ainda está vivo. Olha, muito bom, muito bom. Parabéns, Gisela. Ó, Eu que agradeço. ótimo. Muito bom, agradeço imensamente o prazer de ter conversado hoje à tarde com você. Espero a gente fazer mais vezes esse bate-papo. Espero que as pessoas Uhum. tenham gostado também essa live, que foi sensacional. Eu Ai, adorei. vou. Adoro falar. Eu gostei muito, gostei muito. Eu vou deixar salva também essa live e vou te marcar também para quem quiser assistir. E a Gisela vai postar no canal dela também. Vou colocar lá pro pessoal. Faz tempo que eu não posto nada, eles ficam me pedindo, porque graças a Deus eu tava bem, não tava mais no hospital, né? Eu falei, então não tava postando mais nada. Inclusive no seu canal você colocou toda a trajetória, né? Você fazia vídeos no hospital, como que era no canal e no YouTube, né? Sim, eu fiz para os Bacana. meus alunos, né? Mostrar para eles como é que era a plasmaferese, a medicação. Então, eu comecei a dividir com eles o meu dia a dia, né? E eu fico muito feliz de ver que você é uma médica blogueirinha, porque eu te acho incrível e eu acho que você pode passar muito conhecimento para muita gente através, né, do seu jeito de explicar as coisas de uma forma tão simples, direta e objetiva. Eu sou sua Obrigada. fã. O meu Obrigada, obrigada. O meu objetivo maior realmente é mostrar essa doença que poucas pessoas sabem, né? Então, a importância de expandir sobre isso, né? E quem Obrigada, foi sabe uma a gente honra. consegue um tratamento melhor cada vez mais também, né? Essa parte do estudo também. Tá Verdade. bom? Tá bom. Então, Gisela, um beijo. Obrigadão. Muito obrigada na próxima consulta. Até. Em agosto eu tô de volta. Beijo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.